Saúde não é apenas a ausência de doença, é um estilo de vida. No Pra Ficar Bem, no programa nosso da Jovem Pan, nós vamos abordar diversos temas para te mostrar como que a saúde e hábitos de vida podem transformar a sua vida. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para apresentar esse programa, juntamente eu e o meu xará. Bem-vindos ao nosso programa, Thiago Jardim, médico cardiologista. E a ideia é sempre falar de uma forma simples, descomplicada, de uma forma bem acessível a todos sobre saúde e bem-estar. E sempre, isso é o nosso pilar básico aqui, pautado em ciência, assim. São convidados que vão estar sempre falando de temas atuais, de temas voltados para a saúde, mas sempre com orientação científica, sempre com bastante embasamento científico. E no episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre um tema que é muito importante, é essencial aí nos dias de hoje, que é justamente sobre os desafios de uma boa alimentação nos dias atuais. E para a gente falar disso, estamos recebendo uma convidada que é assim, muito querida de nós dois aqui, que é a Ana Carolina Chiresi, que é nutricionista e que vai nos falar e vai estar abordando esse tema aí de uma forma, como eu falei aí, bem prática e objetiva e com bastante ciência. Obrigado por aceitar nosso convite aí, Cacá. Bom dia. Bom dia. Estou muito feliz de estar participando aqui desse projeto lindo de vocês. Agradeço o convite, Dr. Tiago Vilela, Dr. Tiago Veiga Jardim. Prazer trabalhar com vocês e vamos lá, uma manhã bem produtiva e com conteúdo. Exatamente, é isso aí, Cacá. Obrigado. Vocês vão ver que às vezes vou abordar a doutora Ana Carolina como Cacá, né, que é uma grande amiga nossa. E vamos começar, Ana, pelo seguinte. Hoje a gente sabe que cada vez, né, nessa vida corrida, nessa vida muito dinâmica das pessoas, os alimentos hoje ultraprocessados, eles são muito mais práticos, mais fáceis de termos acesso, né? E a gente sabe que esses ultraprocessados, esses alimentos, eles podem trazer algumas consequências para a nossa saúde. Então eu queria que você começasse a abordar um pouco dessa questão, né, do impacto desses hábitos alimentares dos ultraprocessados na nossa saúde. Então, isso vem sendo um reflexo, né, da mudança que aconteceu na nossa vida, de hábitos de vida, e o hábito alimentar ele acabou mudando. Hoje em dia a gente tem pouco tempo, a gente trabalha muito, as crianças não estão, às vezes, na rua brincando, elas, às vezes, estão na frente da tela, elas estão em 500 atividades ao mesmo tempo. E a gente acaba buscando o que é mais prático, o que é mais rápido e que, muitas vezes, também tem um valor mais acessível. Então, eu me refiro, às vezes, é mais fácil eu entregar para a criança um pacote de uma bolacha recheada do que eu voltar em casa, fazer um lanchinho, um sanduichinho, uma coisa mais elaborada, um macarrão instantâneo, um embutido, uma mortadela. Então, eu vejo isso como uma mudança que a gente traz e que é muito ruim, assim, de mudança de hábitos que foi refletida na busca por esses alimentos. Que são escolhas que não foram as mais inteligentes. E hoje mais na frente a gente vai falar sobre isso, que a conta tá chegando para pagar. Cacá, então, também vou Tudo certo. Tomar a liberdade, né, de chamar de Cacá. E como é que essas mudanças, né, nos hábitos, como é que elas têm implicado na saúde da população, assim? São as doenças crônicas, a gente sabe, mas assim, para a gente poder discutir exatamente esse tema, são as doenças crônicas que estão aumentando, como é que é o envelhecimento dessas pessoas, como é que essas mudanças que você começou a falar, elas estão implicando aí na saúde da população de modo geral? Eu acho que a gente está começando a entender o reflexo dessa mudança agora, né? Nós aqui da área da saúde, então a gente vê o aumento de obesos, hipertensos, mas eu diria não só disso. A gente tá vivendo uma época de uma
enxurrada, por exemplo, das intolerâncias. De onde vem tanta intolerância, né? De repente tem um paciente 80 anos que fala assim, não entendi, eu tô com intolerância à frutose, comi fruta a vida inteira, que é isso? Então, eu acho que a gente começa, a conta, ela começa a aparecer agora, desses hábitos que a gente mudou e muito incorporados dos norte-americanos, que são produtos rápidos, que são produtos acessíveis, que são mais baratos. Nutricionalmente falando, são paupérrimos, porque eles são riquíssimos em gordura, são riquíssimos em glutamato monossódico, enfim, dentre vários outros conservantes, corantes, riquíssimos em xarope. Então, é muito comum, né? Às vezes a pessoa chegar e falar, olha, eu não entendo, assim, a fruta eu comia e tal, mas o tanto de xarope que está adicionado num produto que ela começou a consumir quando tinha 1 ano de vida, eu falo que a gente tem, na minha cabeça, a gente tem um espaço ali que a gente tem para gastar ao longo de toda a vida. E a sensação que eu tenho é que a gente está fazendo isso em muito menos tempo. Então, fora todas essas doenças crônicas não transmissíveis que a gente já tem conhecimento, eu acho que a gente vai começar a fazer o link com outras. Exemplo, semana passada eu estava estudando, foram uns 12, 15 artigos, falando sobre doenças autoimunes tireoidianas e saúde de microbiota intestinal. Né? E aí a gente começa a esbarrar de novo na história do intestino, dos alimentos que estão entrando, que são ultraprocessados, e o que está acontecendo, que isso de uma certa forma começa a se manifestar na saúde do indivíduo, seja através de uma pressão alta, seja através de uma coceira, uma urticária na pele, que a gente às vezes não sabe o que acontece, um quadro de diarreia. Certo? É impressionante hoje como a alimentação, né, Cacá, né, Ana, ela impacta na nossa saúde. E a gente tem até aquele famoso ditado, você é o que você come, né? Então, assim, de forma bem pontual, a gente sabe que hoje a população tem todos esses desafios de tentar alimentar bem. Eu queria que você falasse um pouco desses desafios e quais são as sugestões que você dá e que você às vezes indicaria, que você indica aos seus pacientes no consultório, para essas dificuldades que a gente tem hoje, para esses desafios em se alimentar bem. Então, eu costumo dizer que cada um que entra ali comigo, a alimentação, eu falo, a nutrição ela é muito íntima. Porque eu estou dentro da casa da pessoa sem estar lá. Então, muitas vezes, a gente vai conhecendo um pouquinho o indivíduo, o paciente ali, e é uma pessoa que você já sabe que ele tem um padrão de comportamento, e às vezes aquela semana ele chegou e você viu que a coisa bagunçou inteira. E aí você fala, bom, alguma coisa ali tem. E cada indivíduo, ele é único, né? E aí a gente tem essa mudança de comportamento alimentar, e é muito difícil olhar para ele e pensar só na questão se ele é hipertenso ou se ele precisa perder o peso. A minha intenção com ele é melhorar a qualidade de vida. É chegar nessa questão que a gente está falando, que é a história da longevidade. Eu brinco que lá todo mundo fala, o objetivo nosso é chegar nos 80, 90, todo mundo puxando uma linha de mão no avião, sem precisar do carrinho para ir de um portão para o outro para embarcar. É essa a intenção. E aí, a gente precisa estar muito atento à rotina de cada um. Eu falo muito que eu tento me encaixar a rotina daquele indivíduo da melhor maneira possível. Ou seja, a gente tenta trazer aqueles hábitos que ele tinha, que de repente poderiam não ser os melhores, para o mais próximo dentro daquilo que ele consegue me oferecer. Que às vezes uma pessoa que trabalha fora de casa o dia inteiro, isso é muito comum. O indivíduo trabalha fora e ele vai chegar em casa à noite e fala assim, eu estou esgotado, eu não tenho saco para fazer salada, para grelhar um frango, né? Porque o povo acha que é frango com salada à noite e não é, tá? E então assim, eu preciso de ter alternativas. Eu tenho mães que estão no trânsito o dia inteiro, busca um menino aqui, pega outro ali, e muitas vezes eu tenho que pensar em como facilitar a vida dela. Seria ideal ela fazer um
um lanchinho, um sanduichinho legal, um pão de fermentação natural, às vezes ela não tem tempo para aquilo. Então a gente pode pensar numa suplementação, a gente pode pensar em alguma coisa que ela consegue fazer aquilo no carro, enquanto ela busca um no inglês e joga o outro no balé, e colocou ali. Então eu falo que ela é muito individual, mas dentro desse individual, a gente sempre busca o que é o mais próximo do ideal. Tá? Excelente. Cacá, assim, aproveitando o gancho aí dessas observações, que existe muito, assim, a ideia de que a alimentação saudável, de que uma dieta mais saudável, ela seja mais cara, que o custo disso acaba sendo proibitivo algumas vezes. E eu queria que você falasse um pouco disso aí, e depois eu quero também comentar exatamente em cima disso aí, porque eu tenho uma experiência interessante nesse aspecto. Essa é uma pergunta boa. Porque eu venho de uma formação, de um curso na universidade, onde a nutrição na saúde pública ela é muito forte. Então a gente sai do curso sabendo montar um plano alimentar para aquele paciente que às vezes não tem dinheiro para comprar carne. E eu preciso fazer uma dieta hiperproteica para ele. O que a gente sente falta é, às vezes, o contrário. Daquele que chega e fala assim, nossa, o que você quiser, eu compro e faço. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo, a gente vai... Mas hoje em dia é muito comum as pessoas perguntarem isso. Ou... às vezes não tanto a questão do custo, mas fala assim, não, vai me dar trabalho, não me arranja mais coisa para eu fazer, não, vai mandar eu buscar aquele damasco que foi colhido na... Calma, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem uma dificuldade que eu vejo quando a gente pensa na linha dos orgânicos. Orgânico para nós ainda é muito caro. Quando você viaja, você vê que ele é muito mais acessível. Um suco de uma prensa a frio, que ele preserva melhor os minerais, as vitaminas, muito mais acessível do que aqui. Mas não necessariamente eu atrelo a melhora da alimentação ao aumento, ao custo. Eu posso, às vezes, estar na feira. Se eu chegar no final da feira, por exemplo, o valor é mais baixo, né? Se eu tiver uma disponibilidade de tempo maior, eu posso fazer um pão em casa bacana. E aí eu corro um pouco do industrializado, que tem mais conservante, que tem mais os antes todos que eu falo, e eu consigo preparar isso em casa, né? Eu não preciso... Às vezes eu tenho alguém que me forneça um queijo bacana, um queijo branco, um queijo fresco, que vem de uma fazenda, um vizinho e tudo. Então, não necessariamente eu preciso gastar horrores. Às vezes eu não vou trabalhar nenhum suplemento. Às vezes é aquele indivíduo que você vai só ajustar o dia a dia dele, e um pequeno ajuste na quantidade ou na troca de um, vamos supor, ele... eu preciso tomar cuidado para eu não... Eu ia falar do pãozinho, o pobre do pão francês, entendeu? Eu gosto, como. Mas, assim, às vezes é uma troca que ele pode fazer por um outro produto mais rico em fibra, que vai saciar por mais tempo, que vai ter melhor controle glicêmico e que não necessariamente é estupidamente mais caro. Ou chamar atenção para aquele tanto de coisa que ele consumia que não era tão interessante do ponto de vista nutricional, então boa parte do orçamento vai ali, e a gente fala, olha, eu posso pegar isso e investir aqui. E aí eu tenho uma alimentação mais rica em verduras, mais rica em frutas. Eu posso trabalhar com frutas sazonais, as frutas agora está chegando a época da mexerica. Então a gente vai encontrar mexerica no trânsito, no sinaleiro, na feira. Então, assim, é uma fruta que com certeza tem menos agrotóxico, é uma fruta que vai ser mais rica em vitamina mineral, porque ela está sendo respeitada no momento dela. Então, são frutas que vão ser mais baratas do que se eu for comprar, vamos dizer, agora na época da cereja, e eu vou comprar uma cereja. Então, a gente consegue, eu vou voltar a falar que é muito íntimo. A gente precisa conhecer muito essa rotina para saber aonde você consegue mexer e até brincar com essa questão de custo, assim. É muito comum o paciente chegar e falar assim, não, mas você não me manda, não vou gastar, não. Não me manda carregar a lancheira, não me manda comprar não sei o que eu não vou comprar. É muito mais fácil ele falar isso pra mim do que eu falar, não, o que você quiser, eu providencio. Existem alternativas, né, na verdade, né? Então, mas assim, só pra falar o que eu tinha
pensado assim, a gente tem no período que a gente não faz isso no Brasil de forma corriqueira, mas eu trabalhei quando eu estava fora do Brasil com uma pesquisa que era de análise de custo-efetividade e usava exatamente isso, 11 grupos nutricionais, 11 grupos de alimentos e o impacto que isso tinha na saúde cardiovascular e como você trazendo, eles eram mais caros esses alimentos que os alimentos, enfim, mas como você utilizando esses alimentos de forma rotineira, o que você reduziria de doença cardiovascular, o impacto que existia no custo do sistema de saúde como um todo, era custo efetivo. Então, assim, além de ter alternativas, né, como você colocou, são intervenções que são custo efetivas, né, se a gente for analisá-las. E seria muito legal, né, Tiago, se a gente tivesse, por exemplo, e a gente sabe que isso acontece em alguns países de primeiro mundo, um incentivo para esses tipos de produtos, para esses produtores, né? E aí, Cacá, a gente tem hoje, né, muitas pessoas que nos assistem aqui, eles sempre esperam que a gente traga algumas ideias e algumas recomendações assim de forma muito práticas, né? Então, sim, pensando nessas questões, vamos tentar trazer algumas dicas pontuais e práticas de onde que você acha que as pessoas precisam de começar, né? Eu acho que o começo é o início, né, de um processo. E a gente sabe que isso é um processo, né? A mudança do hábito alimentar é um processo que ele tem que ser iniciado. A pessoa, quando ela entra ali e ela está disposta a mudar, já é o primeiro passo, assim, já é muito mais fácil. Segunda coisa é que quando a gente começa a conversar e começa a conhecer, eu falo, vamos olhar para dentro da casa dela. Então, quais são os itens ali, como é que funciona a logística da casa, principalmente se for mulher, se ela for mãe, porque normalmente ela é que meio que dita os hábitos ali da casa. É o que o filho vai lanchar, é o que o marido vai comer. E então, assim, algumas observações de leve, bem tranquilas. Eu posso, muitas vezes, aquilo que eu falei, se eu conseguir trocar um pãozinho, vamos falar do excesso aí dos açúcares, um pãozinho de farinha branca por um pão integral. Aí fala, mas Carolina, eu não tenho tempo de... Tá, eu posso procurar algum industrializado, não é o ideal, mas que seja, por exemplo, 100% de composição de farinha de trigo integral, posso. Carol, eu tenho acesso e eu consigo comprar um pão de fermentação natural. Hoje a gente já está com uma variedade muito grande de fornecedores, de locais que a gente compra vários produtos que não estão centralizados num só. Então as coisas se tornam mais fáceis. Pequenas trocas. Eu posso trocar, às vezes, aquela bolachinha que eu mando, não vou falar nomes, né? Mas uma bolacha, um biscoito recheado que eu mandava para minha filha na escola. Troco por uma bolachinha de farinha de trigo integral, mas ela é ali com aveia, ela tem umas gotinhas de cacau, não há problema algum. Muito comum a mãe às vezes contar que a criança antes de ir para a escola ela toma o leite com achocolatado. Hoje em dia tem achocolatados que são um pouco mais interessantes, não necessariamente os light diets que vão vir acrescidos de adoçantes, os edulcorantes, não. Mas a gente pode pensar em fazer a troca por um cacau, por exemplo. O cacau em pó, que ele tem propriedade muito mais interessante, tem muito mais cacau, que é um super antioxidante. Então a gente vai fazendo essa troca e o paladar ele vai se acostumando com o passar do tempo. O que mais que a gente pode pensar? Aquele sanduíche que muitas vezes a família tem o hábito, né, de um fast food da vida. A gente pode fazer um sanduíche caseiro em casa. Eu posso passar um bife de frango, um bife de carne vermelha, e eu monto ali alface, tomate, coloco um queijo. Vira um sanduíche caseiro bacana, gostoso. Melhor do que eu comprar um que foi, né, esses hambúrgueres que a gente sabe a composição. Então, super ricos em gorduras, em sódio, em tantas coisas que não vão ser benéficas para nós. Que mais que eu posso falar? Da questão de frutas, né? Hoje a gente tem muita disposição de frutas aqui tropicais, né? Isso é muito fácil. Eu vejo que é uma das formas, por exemplo, eu ao longo do dia, Cacá, de tentar comer alguma coisa, né, melhor, são as frutas, uma banana, uma maçã. Isso é muito prático, né?
Isso é prático, principalmente a gente focar em frutas que a gente tem o ano inteiro. Então, principalmente essas, maçã, banana, o mamão, você tem o ano inteiro. Mas eu falo, façamos com bom senso. Com bom senso. Também nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Interessante a fruta. A gente pode mandar, a lancheira das minhas meninas sempre coloca uma fruta, uma versão salgadinha, um sanduichinho, ou às vezes a bolachinha integral doce. Mas cuidado também com o excesso, né? O legal seria a gente fazer um casamento, então, de uma fruta com uma gordura, né? Eu tô em casa, eu sempre tenho um queijo, então eu pego um pedaço de queijo, ou eu misturo com uma castanha ali. Tem muita criança que às vezes não gosta da fruta, a gente faz uma vitamina. Mas definitivamente, uma das formas que a gente consegue para aumentar, com certeza, o consumo da fruta, essas frutas que a gente tem o ano inteiro. E eu falo muito uma coisa também, a associação de uma fruta cítrica rica em vitamina C no final da refeição. Hoje está cada vez mais frequente não almoçarmos em casa, né? A vida está muito corrida. Mas a escola, muitas vezes, a cantina, uma boa cantina, ela tem essa consciência. E em casa a gente pode fazer isso. Então é quando eu oferto, às vezes, um suco de laranja, ou eu coloco ali na mesa no final um abacaxi. Essa fruta ajuda a melhorar a absorção do ferro da carne, né? Então são medidas simples e que vão melhorar muito a qualidade. Cacá, assim, só mudando um pouco, você usou o termo exagero, isso assim me trouxe aqui à memória uma questão que eu acho que a gente também tem que conversar aqui hoje, e eu vejo isso frequentemente no meu consultório, que é sobre terrorismo nutricional, assim. A sensação que eu tenho é essa, assim, você começou a brincar, o damasco que foi colhido, não sei aonde, e eu vejo muitas vezes os pacientes chegando no meu consultório com dietas totalmente malucas, cheias de restrições, que a pessoa, assim, percebe claramente que aquilo ali não é uma coisa sustentável, sabe? E muito terrorismo em cima de coisas do nosso dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que esse é um tema assim, que eu sempre fico muito, muito feliz quando eu vejo você falando sobre esse assunto, assim. Esse tema é empolgante, né? Ele é polêmico. Porque eu falo assim, e hoje em dia, na verdade, são extremos. Ou porque é o exagero, faz demais, come demais, encafifou que aquilo ali é bom, então eu como. Ou ele vai pro extremo e fala, cortei, nunca mais, não posso, tal. E eu acredito no equilíbrio. Eu acredito no bom senso. Na minha opinião, a restrição, ela gera compulsão. Para qualquer coisa. Passamos 2 anos trancados em casa, sem saber como que as coisas evoluiriam. Então eu falo assim, a vida ela já está muito complicada para eu ser um fator de peso na vida daquele indivíduo. Então, e ao mesmo tempo, a gente tem uma avalanche de informações. A informação nunca chegou tão rápida pra gente. E eu diria que 90% delas não são confiáveis. Então, e você tem tanto indivíduos que são leigos, quanto indivíduos que você, né, que tiveram acesso, que têm conhecimento, mas porque alguém colocou alguma coisa X ou Y, muitas vezes para vender, porque tudo ali gira em torno do dinheiro. Então ele adotou aquilo para ele. E muitas vezes ele chega com aquela verdade para você, e para você desconstruir, meu amigo. Mas eu falo, primeiro você chega devagarzinho, vai ganhando a confiança, né? E depois você vai mostrando para ele, a hora que começa a fazer, baixou a guarda ali um pouquinho, começa a entender que realmente não é assim. Ou então, o corpo dele fala. Ou ele fala pela restrição, que ele está vindo de muito tempo, ou pelo excesso que aconteceu ali, e o corpo dele vai falar. E aí é a hora que ele chega no especialista. Seja por dor, seja por alteração de alguma coisa. E aí a gente tem que começar o processo de trás para frente, né? Mas isso hoje talvez seja o que me chame mais atenção. São comportamentos que não têm fundamento nenhum, né? E muitas vezes são ideias, são sonhos vendidos que aquela pessoa começa e fala, e ela, sabe?
E o principal, não é sustentável. Então, por isso que eu falo, pisou ali dentro, a minha intenção com você é, daqui uns dias não vai me ter, falando, perguntando ou ajustando aqui. É para que a gente consiga fazer isso ao longo de todo um tempo. E eu vou frequentar o aniversário, eu vou viajar para a praia, eu vou fazer o meu pedal, eu vou assar o churrasco para os meninos no domingo porque eles gostam e vêm os amigos, e eu vou comer um pãozinho com alho, eu vou tomar uma cerveja, porque muitas vezes eu não faço isso todos os dias. A base da minha alimentação não é essa. A frequência, eu falo que ela é muito mais importante, muitas vezes, do que a intensidade. Então, problema algum eu me permitir esses momentos. Vou numa festa de aniversário. Você não precisa comer os 18 salgadinhos. Mas você vai se permitir, você não faz isso todo dia. Show, show. Na verdade, a minha última pergunta era exatamente essa última abordagem que você fez, Cacá, dos eventos sociais, os eventos familiares, os eventos com os amigos, né? A gente às vezes fica com aquela sensação de culpa de ter tomado uma cervejinha no clube, né? Então, assim, pelo que eu entendi, né, você pode me confirmar, é que na verdade, como não é algo tão frequente assim, né? É um dia no final de semana, é no domingo, é no sábado, isso não compromete tanto assim a nossa saúde. Que o mais importante, então, é a frequência de hábitos saudáveis ao longo, principalmente, da semana, né? Exatamente. É lógico que vão existir aquelas pessoas que às vezes elas não têm um pouco assim o freio, né? E dá aquela, né, descompensada, às vezes só no domingo. Mas na maioria das vezes, brincadeiras à parte, sim, a gente mantendo a maior parte do nosso tempo com uma boa alimentação, uma qualidade de sono boa, frequência no exercício físico, que é diferente da atividade física, por favor, não confundamos. Mas quando a gente fala do exercício físico, é a frequência nele também. Então é um combo ali, que a hora que a gente vira a chavinha, o corpo, ele agradece. E é interessante que hábitos antigos que a gente tinha, volumes alimentares, a partir do momento que você começa a mudar um pouco o seu estilo de vida, o corpo ele não aceita mais. E você também se satisfaz com uma quantidade menor, com um volume de bebida alcoólica menor. Sabe, às vezes é um dia que você fala assim, nossa, amanhã eu quero pedalar, né? Não vou beber hoje não, porque a qualidade do sono, né? A bebida alcoólica é uma linha muito tênue, assim, pro que te relaxa e o que vai te deixar com uma noite ruim de sono. Uma noite ruim você não recupera, né? Mas a maior parte do tempo tá tudo bem, permita-se, né? Cacá, ótimo, assim, acho que é isso aí que é o que a gente pensa, né, Thiago? Acho que a gente... eu queria que você falasse só um pouco, assim, que é um outro assunto que é bem interessante e cada vez mais parece que esse virou o vilão da história, né? Que é o carboidrato aí. Se realmente o carboidrato, ele é esse vilão todo, né? Que tem sido pintado aí nos últimos anos, nos últimos tempos. Qual que é realmente o perigo do carboidrato aí na rotina alimentar das pessoas? Eu adoro. Quero que muitas pessoas ouçam isso agora. É verdade. O carboidrato, ele se tornou vilão. E assim, tá difícil para desconstruir, viu? A gente tá, um suador danado. Mas eu costumo dizer que existe a qualidade do carboidrato, existe a quantidade do carboidrato, e existe o momento em que eu vou consumi-lo. Mas o combustível principal nossa fonte de energia principal é ele. Cérebro, falando aqui do saudoso professor Burini, hein? Cérebro, 140 gramas de carboidrato dia. Cérebro não tira energia de proteína e lipídio. E as pessoas ficam muito nessa coisa, só proteína com fibra, né? Proteína. Primeiro, proteína engorda tanto quanto carboidrato. 1 grama, 4 quilocalorias. Primeiro ponto, né? E é interessante que a pessoa chega e fala assim, não, porque eu como isso, aquilo, eu falo só proteína, né? E aí, baixou o número na balança? Não, eu falei, e aí? Entendeu? Tá. Então, esse é um ponto. Eu preciso do combustível para eu desempenhar todas as minhas atividades ao longo do dia. Ponto.
Qualidade, posso trocar um refinado por um integral, que pode ser mais interessante? Sim, eu tenho uma saciedade maior, eu tenho um controle glicêmico melhor, mas às vezes o meu paladar não gosta. Ou às vezes eu não consigo fazer um arroz integral em casa, eu não vou morrer por causa disso. Eu vou comer um bom arroz branco, eu vou comer uma mandioca, eu vou comer uma batata. Por quê? Porque se eu chegar num ponto em que eu restringo muita energia, ele começa a buscar em outras fontes. Então é um momento que, às vezes, aquela pessoa que treina, fala assim, mas eu não estou vendo diferença. Não tá, porque a energia que você precisava, ele está tirando de outro lugar, né? Então, é delicado. Ou fala, olha, eu preciso muito aumentar, eu quero melhorar a massa muscular. Quando a gente pensa em idosos, prevenção de sarcopenia. Então, muitas vezes fala assim, porque ele não toma whey, ele não faz. Tá, mas não... Vamos lá? Não é isso. Não é isso. Eu preciso, primeira coisa, dar o combustível primordial para ele. É o carboidrato. Aí, a proteína vai embora, fazer o papel construtor dela, a gordura no dela, e aí todo mundo caminha bonitinho. Então, a gente precisa ter, sabe, é muito delicado. Ele tá endemoniado, né, coitado, assim. É aquele equilíbrio, né, que você mencionou anteriormente. Muito. Né? É a hora, é a quantidade. Você não vai comer 18 pães, mas você come um pão. Quer baixar índice glicêmico? O polêmico índice glicêmico. Vamos colocar um recheio mais robusto? Coloca um recheio mais proteico? Coloca um ovinho mexido ali, um queijinho junto. Sabe? Não precisa ser um pão com manteiga, então. Show. Ana, muito obrigado. Foi, assim, excepcional o programa de hoje. Né? O tempo até voou. Né? Na hora que eu vi aqui, a gente já completou os nossos 30 minutos de programa. Foi, assim, muito leve. Eu acho que os nossos telespectadores, assim, vão ver esse programa e com certeza vão mudar muito o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida, que é a nossa grande intenção com informações e pessoas extremamente valiosas como você. Então, do fundo do coração, eu te agradeço muito pela presença aqui com a gente. Cacá, isso aí, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Acho que foi muito rico, muita informação e muito proveitoso aqui para toda a nossa audiência. Obrigadão por ter estado com a gente aqui hoje. Amei. Agradeço a oportunidade. Adorei. E essa aqui sou eu mesmo, viu, gente? Eu não... Sem filtro. Não tô sem filtro. Sem filtro. Total. E, Ana, fala um pouquinho das suas... Onde que as pessoas te encontram, como que elas têm acesso a você. Atualmente eu fico em 2 lugares. Eu tenho um consultório no Orion e tenho um consultório no setor Marista, onde eu fico nas minhas tardes. Que funciona dentro da Solo, no espaço de Pilates. Legal. Depois a gente vai colocar ali sua rede social. E para todos vocês, né, que assistiram hoje, curtem aí, sigam, compartilhem esse episódio com os amigos de vocês que com certeza serão beneficiados com essas informações. E não deixem de seguir também todos nós nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo episódio.